queridos. Deus abençoe você. É com muita alegria, é com imenso prazer que estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Querido, quero pedir de você, educadamente, como sempre temos pedido. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal aí, dá uma forcinha. O missionário se inscreve no nosso canal, ativando o sinozinho das notificações, para você receber todas as novidades que acontecem aqui no nosso canal. Todos os dias estaremos colocando vídeo aqui no canal. E eu quero que você fique informado. Fique informado de tudo que nós colocamos aqui no nosso canal, para você ouvir a palavra de Deus. Sempre estaremos colocando os novos conteúdos para você ouvir a palavra de Deus. Porque o nosso cuidado é que você ouça a palavra de Deus para que você não pereça naquele grande dia. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Mas antes disso, de eu trazer essa palavra, eu quero pedir de você também que você dê o like de ok. Dê esse likezinho de ok. Compartilhe nossos vídeos. Tá bom? Compartilhe nossos vídeos. Porque eu sei que Deus tem uma bênção para você. E também, faça uma coisa. Comente aí embaixo, tá bom? O que você está achando do nosso trabalho. Que é muito bom. Porque nós vamos ficar mais informados. E queremos trazer o melhor para você. E a palavra de Deus sempre é o melhor para a nossa vida. Quero trazer uma palavra no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 23. E assista esse vídeo todo porque Deus quer falar com você. Romanos, capítulo 6, e no versículo 23 se diz assim, ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é gratuito, que é a vida eterna. Veja bem, vivemos num mundo de pecado. Jesus, ele veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. A Bíblia diz que ele se fez maldito na cruz do meio pelos nossos pecados. Levou as nossas enfermidades, levou as nossas dores. Veja bem que no mundo que nós vivemos é um mundo de pecado. O que vai fazer o homem perder a sua salvação? Se chama pecado. É essa pendência que vai fazer muitos perder a sua salvação. Porque o pecado, ele é bonito. Sabia disso? Se pecado não fosse bom, ninguém pecava. Então o pecado é gostoso, porque se não fosse gostoso, ninguém pecava. O pecado é fantasioso. O pecado, ele mancha. O pecado deixa a sua ratoeira, a sua armadilha. E ele lança. E quando nós não vigiamos, nós estamos presos naquela arapuca que ela arma, que é o salário do pecado. Veja bem, Paulo está aqui falando, porque o salário do pecado é a morte. Veja que o salário do pecado é a morte. Até a morte tem salário. O pecado do salário é a morte. Mas o dom de Deus é gratuito, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Veja, quando nós procuramos fazer a vontade do pecado, ele vai trazer consequência para a nossa vida. Vai trazer morte física e morte espiritual. Então Paulo está dizendo, o salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus é gratuito, você está entendendo? Jesus morreu, pagou alto preço pelos nossos pecados. Jesus derramou seu sangue pelos nossos pecados. A Bíblia diz que o Senhor enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, Jesus, Deus enviou seu Filho único para morrer pelos nossos pecados. Você não daria o seu filho ou a sua filha para morrer por mim? Mas Jesus, Deus enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E nós vimos que o mundo que nós vivemos é um mundo de perversidade.
O pecado está aí. Todo mundo procura fazer a vontade do mundo. Todo mundo quer viver na vida, na prática do pecado. Quando nós falamos de Jesus, que dá a garantia, o passaporte da salvação, ninguém quer. É grátis. Ele é grátis. Jesus já pagou outro preço. Agora cabe eu e você pagar o nosso preço. Querido, todo trabalho que você vai fazer, você quer receber, porque você trabalhou. E você tem que pagar. Tudo que você for fazer, você tem que pagar um preço. Se você quer sua salvação, você vai ter que pagar um preço. Como esse preço, missionário? É abandonando a prática do pecado, entregando a sua vida a Cristo e vivendo uma vida santificada na presença de Deus. Porque Paulo diz, sem santificação, o qual nós não veremos a Deus. Você está entendendo que para nós ver a Deus, nós temos que viver uma vida de santificação? E Paulo está dizendo no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Quantos já morreram pelo pecado? Quantos já morreram numa vida totalmente miserável no pecado, na bebida, na prostituição? Quantas vezes você ouve notícias ruins, horríveis, que fulano teve um acidente de carro, veio numa balada, embriagado e perderam a vida. Por quê? Eles estavam vivendo uma vida de pecado. E o que levou essas pessoas à morte? O pecado. Porque o pecado leva o homem à morte. Agora, se você quer o dom de Deus, que é gratuito, que é Jesus, que é a vida eterna, mas às vezes nós falamos de vida eterna, falamos do céu, ninguém prefere o céu. Agora você pergunta, por que ninguém quer chegar ao céu? Porque o pecado é gostoso, sabia disso? Porque se o pecado não fosse gostoso, ninguém pecava. Se o pecado não fosse gostoso, ninguém pecava. Por que nós não queremos vida eterna? Por que nós não queremos dom gratuito que Deus nos dá? Que é a vida eterna, que é a salvação. Por que nós procuramos viver uma vida de pecado? Uma vida de prostituição? Meu irmão, o mundo que nós vivemos é um mundo colorido, enganoso. O mundo oferece tudo aquilo que não presta. Bebida, droga, prostituição. E hoje que nós vimos pessoas exibindo o seu corpo para a prostituição. Pessoas que estão viciadas na droga, que é o pecado da concupiscência da sua carne. Pessoas que estão escravizadas na bebida e não tem força de sair do alcoolismo. O que é isso? É o pecado. Às vezes até quer sair, mas não tem força, não procura dar lugar para Deus, para essa pessoa ser liberta, para sair da prática do pecado. O pecado leva o homem à morte. O pecado leva o homem à falência. O pecado leva o homem à tristeza. O pecado leva o homem à ruína. O pecado tira a alegria de viver. O pecado tira a paz de viver. O pecado só traz tristeza, angústia. Só traz sofrimento. O pecado deixa o homem arrasado. Quantas vezes nós já evangelizamos pessoas que a sua vida está acabada, que nós olhamos para o semblante dessa pessoa e vivemos a solidão, a tristeza, a angústia na alma, porque o pecado está corroendo este homem. O pecado está levando o homem à falência. Veja que quando Adão pecou no jardim do Éden, ele se escondeu de Deus. Por quê? Por que ele se escondeu de Deus?
porque Deus o visitava ele todos os dias, falava com ele tinha um privilégio de ouvir a voz de Deus. Mas a serpente induziu a mulher a comer a fruta do conhecimento do bem e do mal, e ele comeu a fruta. E quando ele comeu, ele olhou para a mulher e a mulher olhou para ele e viu algo diferente. Eles já começaram a enxergar a realidade da vida, que o pecado estava sobre eles. E ele se escondeu de Deus. E quando o Senhor falou com ele, ele disse: Senhor, estou nu. E o Senhor perguntou: quem te falaste que tu está nu? Veja que ele já reconheceu que falhou, porque Deus deu o acesso para ele, deu a liberdade para ele comer de todas as frutas que tinha no jardim, menos a que estava no centro do jardim. Ele já começou a enxergar o pecado ali. O pecado tem levado muitos à morte, porque Paulo disse: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é gratuito, meus irmãos, que é a vida eterna. Mas ninguém quer a vida eterna. Ninguém quer a alegria e a paz. O pecado traz a ignorância, a concupiscência, a lascívia. Hoje você passa na rua, as mulheres não têm mais pudor, anda totalmente seminua, amostrando seu corpo. O homem, quando olha para a mulher, ele come a mulher com seus olhos, a cobiça, o pecado. Quando ele olha para a mulher, o desejo já está pecando. Se ele dissesse: se eu pudesse te pegar agora, eu pegaria, porque o pecado leva o homem à cobiça, e através do pecado leva o homem à tendência à morte. Isaías 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Veja bem, mas o vosso pecado faz uma separação. O pecado separa o homem de Deus. E diz: eis que a mão do Senhor, Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa o salvar, e nem seus ouvidos tapados que não possa ouvir. Mas o vosso pecado faz uma separação entre nós e Deus. Quando eu estou com Cristo, o Espírito de Deus habita na minha vida. Quando eu peco, o Espírito de Deus se afasta, porque o Senhor não aceita nós viver uma vida de pecado. O pecado vai fazendo eu me afastar de Deus. É isso que tem acontecido na vida de muitos, até de cristãos. Porque a partir que ele tomou uma decisão de servir a Cristo, de entregar sua vida a Jesus, nós temos que lutar, fazer de tudo, viver a palavra, andar na palavra, jejuar, para que o Senhor venha nos libertar da concupiscência da carne. Eu era uma pessoa oprimida pelas drogas, pela bebida, pela prostituição. Mas o dia que eu recebi o dom de Deus gratuito na minha vida, eu entendi que para mim chegar ao céu e ter a paz na minha vida, eu tinha que abandonar a prática do pecado. Porque se eu viver naquela prática que eu vivia do pecado, como é que Deus ia transformar a minha vida? Porque ele disse no livro de João: que conhecereis a verdade te liberta. Se eu conheço a verdade, eu tenho que entender que essa verdade tem que estar na minha vida. E a verdade vai me libertar. Essa verdade só vai me libertar quando eu dou lugar para a verdade e a verdade habitar dentro de mim. E Paulo está dizendo: porque o salário do pecado é a morte. Você conhece alguém que servia a Deus, e saiu devido ao pecado da presença de Deus e perdeu a sua salvação? Você conhece? Você conhece alguém que um dia pregava a palavra de Deus nos altares? Homens que pregavam e Deus fazia maravilha. Por deixar
o pecado chega perto, dando legalidade para o pecado. E aí, enfraqueceu, nos seus momentos difíceis, não vivia numa vida de oração, uma vida de leitura, caiu, voltou para o mundo e perdeu a sua vida. Você conhece alguém que era uma bênção de Deus, pregava, mas o pecado tirou a sua vida? Conheço pessoas assim, que outra hora pregava, falava do amor de Cristo, que era uma beleza, mas deu lugar para o pecado. O pecado, irmão, ele está aí, o pecado está aí igual uma arapuca, uma armadilha, para mim e para você. Se nós não vigiar, se nós não der lugar para Deus de verdade, se nós dizer não para o pecado, se nós não aborrecer o pecado está esperando uma falha minha, uma falha sua, para nós estar ali, eles pegar e nos prender ali no pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É o salário que leva o homem à morte, à falência. Quantos nós vimos pessoas que eram uma bênção de Deus, mas o pecado abriu legalidade para o pecado e o pecado o segurou. Porque a Bíblia diz que aquele que não tem pecado é mentiroso, mas nós somos pecador, mas lavado, redimido pelo sangue carmesim. E nós temos que viver numa vida de oração, numa vida de vigilância. Jesus disse para os discípulos: e vigiar. Quando eu oro, eu tenho que vigiar. Eu orei? Vigia. Para que não entreis em tentação. A tentação está aí. O pecado está aí. Mas se nós não vigiar, nós caímos no laço do inimigo. Queridos, o salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus é gratuito, que é a vida eterna em Cristo, nosso Senhor Jesus. Querido, através de Jesus, nós obtemos a salvação. O pecado leva o homem à morte. O pecado deixa o homem triste, solitário, abandonado. Quando você vê uma pessoa triste, arrasado, desanimado, os olhos em treva, acabado, jogado no chão, é o pecado. Porque a Bíblia diz que os meus olhos é a lâmpada do meu corpo. Se meu rosto tiver luz, todo o meu corpo está. Ele é a candeia do meu corpo. Se meus olhos estão brilhando, todo o meu corpo estará brilhando. Cuidado, vamos vigiar. Porque o pecado tem levado muitas pessoas para o inferno. Essa é a palavra que eu deixo hoje nesse vídeo. Se você gostou, e se Deus falou com você, deixa um comentário aí. Vamos vigiar, meus irmãos. Jesus está voltando. Não brinca, não vamos brincar com o pecado. O pecado, ele é bom. Se não fosse bom, ninguém pecava. Ele leva, ele mancha. O pecado, o camarada peca. Não, o pecado, não, eu pequei. Meu irmão, pecar é fácil. O problema é a consequência do pecado. A consequência do pecado que vai trazer problema para a nossa vida. Pecou, pecou, maravilha. E depois vem a consequência do pecado na nossa vida. E quando vem a consequência, aí vem a dor, a tristeza, a angústia na nossa alma. Deus abençoe. Fique na paz. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, aqui no canal no YouTube Missionário Davi. Beijão para vocês. Tchau, pessoal. Um abraço. Fique na paz.